Falar um pouco mais sobre lógica matemática, né. Então, eh, a lógica matemática, né, você analisa ela buscando identificar algumas representações de verdadeiro ou falso, né. Então, como você pode observar a história dela, né, da lógica matemática, que começou lá em 1815 e tal, né, e essa mudança do paradigma se tornou uma lógica matemática com uma importante ferramenta geralmente para quem faz programação ou até ou algo do tipo, sabe? Mais para frente você vai observar como é que vai ficar. Então, a princípio, na lógica matemática, né, a gente trabalha muito com proposições, né, que geralmente são definidas pelas letras P e Q, né? Então, essas afirmativas elas podem ser verdadeiras ou falsas, né? Então, por exemplo, de proposições, né? O Brasil está localizado na América do Sul, né? Então, isso é uma proposição verdadeira, né? A Terra é um dos planetas do sistema solar. Então, isso é uma proposição verdadeira, né? 1,5, 1/2 é igual a 0,5. Então, isso é uma proposição verdadeira, né? A Terra é plana, né? Isso é uma proposição falsa. Então, você pode observar que é falsa. Então, a raiz de 2 é igual a 1. Isso é uma proposição falsa, sabe? Então, isso geralmente são afirmativas que eles fazem, que geralmente são proposições, né? Então, depois disso, em seguida, né, a gente tem que analisar aquilo que não é uma proposição, aquilo que não é proposição. Então, tudo aquilo que for uma sentença, né? Proposição é como se fosse é também a mesma coisa que sentença, que for interrogativa, como por exemplo uma pergunta, né, como você pode observar na imagem, como você se chama, sabe? Isso não é uma proposição, né? Nas imperativas, né, vem aqui rápido, sabe? Né, e tal, que é tipo como se fosse um pedido, né? Nas exclamativas, né, tipo opa, né, e tal, ou algum poema, né? E em sentenças abertas, né, como por exemplo meio que indefinidas, né, como por exemplo, x é menor que 7, né? Você não sabe qual é o valor de x, então não tem como você definir, né? Então, você pode observar que tem os princípios da proposição, né? Que você tem a identidade dela, né? Se é verdadeira ou falsa, né? Em geral, né? Tem alguns princípios básicos que você tem que analisar a proposição dela. Tem o princípio do terceiro excluído, né? Que é o seguinte, olha, ou a alternativa é verdadeira ou ela é falsa. Não existe um terceiro opção como essa, né? Uma terceira possibilidade. Então, esse é um segundo princípio. O terceiro princípio é da não contradição, né? Então, se você fala que uma coisa é verdadeira, então essa coisa simultaneamente não é falsa. Se uma coisa ela é falsa, então ela não pode ser verdadeira. Então, são esses três princípios, como você pode observar aí. Então, depois disso, a gente tem o seguinte, olha, é, que já tem afirmando aí, né, na imagem a seguir, né, daquela que é falsa, né, então você não pode entrar nessa contradição. Então, por exemplo, o céu é azul, né, então esse é o exemplo de uma proposição simples, né. Já a sentença mais composta seria, por exemplo, o céu é azul e as nuvens são brancas, né, então isso é um exemplo de uma proposição composta, né, como você pode ver, tem dois tipos de proposição, as simples e as compostas, né. As compostas geralmente são duas ou mais proposições, né? Então, como você pode observar. Então, em seguida, a gente tem os conectivos, né? Que começa por aí. Tem o elemento e, que é um conectivo, né? Que ele pode ter a negação dele, né? Como você vai observar em geral. E, e dentre eles a gente vai ver mais para frente como é que isso fica, né? Então, o céu, por exemplo, o elemento e é conectivo e tal, né? Por exemplo, o céu não é azul. Então, o conectivo é não, de negação, da proposição, né? Então, em seguida, a gente vê o seguinte, na tabela verdade, a gente vai analisar os conectivos e as proposições, vai analisar como elas se relacionam entre si. Então, em seguida, a gente tem o seguinte, olha, nessa imagem aí, como você pode observar, nós temos todas as possibilidades de proposições, né? Podem até ser mais, mas aí são todas as possibilidades. Não precisa decorar essa tabela, essas três tabelas aí que você pode observar na imagem, né? Mas só para ver quais são as possibilidades, né? De P e Q, sabe? Então tem tudo verdadeiro, né? E tal, que essa daqui é como se fosse as quantidades de possibilidades que você pode observar, né? E quando você adiciona o R, são todas as possibilidades que você pode observar, né, se é verdadeiro ou falso e tal. Então não necessariamente precisa decorar essa tabela, porque são todas as possibilidades de verdadeiro ou falso que você vai ver mais para frente, né. Então, em seguida a gente tem os operadores lógicos, né, que tem
são eles a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. São 5 operadores lógicos, né? Então, começando pela negação, que a gente representa pelo símbolo de tio, né? Então, em seguida, a gente vê o exemplo aí, por exemplo, minha filha estuda muito, né? A negação disso seria minha filha não estuda muito. Então, você sempre vê que ele vai fazer o oposto, né, da proposição, né? Se é verdadeiro, vai passar para falso, se é falso, vai passar para verdadeiro, né? Então, em seguida, a gente tem a conjunção, que você pode simbolizar pelo e, que é aquele símbolo de acento circunflexo, né? Que você pode observar que é o chapeuzinho ali. Então, por exemplo, tem as possibilidades aí que você pode observar, né? Que ele só é verdadeiro, né, na conjunção quando você tem o e, quando tanto a primeira proposição e a segunda forem verdadeiras, né? Ele só é verdadeiro quando todos eles são verdadeiros. Então, você observa que esse conectivo e, ele é representado pelo esse acento circunflexo, que você percebe que ele só é verdadeiro se todos eles forem verdadeiros, né? Só lembrar disso na tabela, né? Então, em seguida, a gente tem, por exemplo, o exemplo, olha, 3 mais 4 é igual a 7 e 2 mais 12 é igual a 10, né? Então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, né? Então, você pode observar que ela só é... Então, automaticamente, ela se daí é a proposição conectivo e, né? Como você pode ver, da conjunção, ele é falso, porque a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, como você pode observar na imagem. Então, em seguida, a gente tem a disjunção. A disjunção é considerada pelo símbolo de ou, né? Onde você tem o símbolozinho ali de V. Então, você pode observar que ela só é falsa, né, quando todas elas forem falsas. É só você lembrar disso. Então, a primeira tem que ser falsa e a segunda tem que ser falsa. Então, a disjunção vai ser falsa, né? Se tiver uma verdadeira, então ele já considera já como verdadeira nessa disjunção de ou, né, como você pode ver na tabela aí, na imagem a seguir, né? Então, em seguida tem a condicional, depois em seguida tem a se então, como você vai ver, né? Então, se determinada se a primeira proposição acontecer, então a segunda proposição, que é o que vai acontecer, né? Então você vê, por exemplo, se um dia tem 20 horas, proposição falsa, então um ano tem 365 dias, né? Que é verdadeira. Então, você vai ver que nesse caso da condicional, sim, então, que é representado por aquela símbolo da setinha, só será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que não é o caso, né? Então essa aí, no caso, é verdadeira, né? Se um dia tem 20 horas, então um ano tem 365 dias. Então, essa aí é a verdadeira, como você pode observar. Então, na tabela você pode observar, né, que nesse conectivo da condicional, sim, então, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, né? Então, pela setinha, como você pode observar na tabela aí, sim, então, né, que é da condicional, né, ela sempre faz uma condição. Se determinada coisa acontecer, então vai ter uma condição de que a segunda proposição aconteça, né? Então, ela só vai ser só falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que aí você chega à terceira condicional aí, que você pode ver que ela é falsa, né? Se não for desse caso, as demais serão verdadeiras, né? Então, em seguida, a gente tem a bicondicional, né? Na bicondicional, a gente tem aquele símbolozinho da setinha para os dois lados, né? Que é só se, somente se, né? Se a primeira proposição acontecer, somente se a segunda determinada proposição acontecer. Então, você pode observar que você tem o operador, né, de, de oposição, né? Então, como você pode observar na tabela, se todas elas forem verdadeiras, então tudo vai ser verdadeiro, não se somente se, que é bicondicional. Se as duas forem falsas, né, então ele considera já verdadeiro. Por quê? Porque você vai ver mais a seguir que se determinada coisa for falsa e a segunda também for falsa, então as duas são falsas, então ele classifica como verdadeiro, né? Agora, se tiver alguma verdadeira e a outra falsa, então automaticamente isso entra em contradição, né? O princípio da contradição. Então, em seguida, você pode ver um exemplo, por exemplo, assim, olha,
Qual é o resultado da proposição 3 elevado a zero, que é igual a 2? Que isso é falso. Se somente se 2 mais 5 é igual a 3, que isso também é falso, né? A gente sabe que 3 elevado a zero é igual a 1 e 2 mais 5 é igual a 7. Então, como ambas são falsas, então o valor lógico da proposição é verdadeira, porque ele já considera que as duas são falsas ali, então o valor lógico dela é verdadeiro, como você pode observar.